Ines aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar com vocês sobre os ciclos invisíveis. Eu estou 7 meses separadas, fiquei 4 meses com a minha irmã, fiquei 2 meses no apartamento, entreguei o apartamento, arrumei um monte de desculpas. Claro que tinha uma questão da água lá, mas hoje eu vejo, gente, que eu estou dependente emocionalmente ainda. Eu só troquei uma dependência emocional por outra. Então fica nesse vídeo aqui que você vai entender algumas coisas que acontecem na sua vida e você não sabe, mas você está sim repetindo e você está em ciclos invisíveis que não te deixam ir para frente. É maravilhoso estar aqui na minha irmã, todos sabem, eu tenho os meus sobrinhos, meu cunhado, a gente se dá super bem. Não é nada disso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer a questão de ter caído essa ficha para mim. E eu já imaginava que era isso. Por quê? Porque eu já estava me sentindo um pouco fora do lugar do que na primeira vez que eu vim. Então é por isso que os ciclos invisíveis, eles vão voltar para sua vida para dizer que você não curou, para dizer que precisa ainda algo em você, que você precisa olhar para isso de uma forma que você cure isso dentro de você. Então eu tô fazendo uma mentoria também e ela já me deu 10 tapas na cara por causa disso. Eu já hoje, assim, foi assim, ó, gente, hoje tá sendo um dia que eu tô descobrindo várias coisas e eu estou tomando consciência. Por quê? Porque os ciclos invisíveis, esses ciclos de repetição, todas essas coisas que nós passamos, são inconscientes, só que nós precisamos trazer para o consciente. Então, quando eu entendo que eu estou numa dependência emocional de algo, de alguém, porque a dependência emocional, ela é igual à dependência química, gente. A gente só troca. A gente troca a pessoa, a gente troca o lugar e a gente acha que melhorou e não melhorou. Por quê? Porque não é fora, é dentro. E aí eu fui ali no chat GPT e coloquei, chat, eu tô me sentindo assim, 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 o que que você acha? E aí o chat me trouxe algumas percepções muito interessantes, gente. Não é que eu tô acreditando 100% no chat GPT, não tô botando a minha vida no chat, gente. Mas o que que acontece? Eu também tenho a minha terapeuta, que é psicanalista, eu também estudei bastante, só que assim, gente, a gente nunca vai saber o suficiente. Por quê? Porque é algo que você vai fazendo e tá ali, tá enrustido em você, não tá deixando você avançar. E é algo que tá te prendendo, e é algo que tá te deixando chateado, e eu tô chateada hoje. Hoje é um dia que eu tô chateada, hoje é um dia que eu assim, ó, sinceramente, eu não deveria ter voltado aqui pra casa da minha irmã. Eu deveria ter alugado outro apartamento, eu deveria ter ficado em São Paulo, mas eu não deveria ter vindo pra cá. Por quê? Porque a partir do momento que eu voltei pra cá, é como se fosse um elástico, gente. E esse elástico, ele prende, aí ele me prende, e ele prende eles também. Então, de alguma forma, quando a gente fala assim, eu não quero incomodar ninguém, é mentira, gente. A gente também, quando a gente vem para um lugar com mais boa intenção que seja, porque boas intenções a gente sabe que todo mundo tem, mas que tem um lugar também que tem um monte de boa intenção e não funciona, a boa intenção não é isso, gente. É porque assim, porque é algo inconsciente que você faz, tu volta para estaca zero, porque foi isso que eu fiz. Então, assim, outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu quero trazer um vídeo bem mesmo pra gente conversar. A minha mãe também fez isso. A minha mãe ficou viúva e ela nunca conseguiu voltar pro lugar. E eu não sei se algum dia ela esteve no lugar. Então, a minha mãe também morou de favor. Quando ela conheceu meu pai, ela morava numa casa de família, onde que ela trabalhava como doméstica. É uma história pesada, sim. O meu avô, ele vendeu as terras, deixou a família, né, desabrigada por causa de vício de alcoolismo. Então, é uma história pesada. Como todos nós temos as histórias pesadas. Todas nós temos as histórias que nós contamos das nossas famílias que são tristes e pesadas. Só que hoje eu preciso reconstruir isso de uma forma diferente. Foi a realidade de minha mãe. Quando eu fiz a transição de carreira, eu tinha dinheiro para fazer a transição de carreira, mas o que que eu fiz? Eu fui construir uma parte lá da minha casa com aquele dinheiro. E aí eu não fiz a transição de carreira. Então assim, ó, o que que acontece aqui? O que que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? Todos nós temos um sonho grande. O meu, todas as pessoas sabem, vocês estão aqui, vocês sabem que é profissional.
que é me realizar profissionalmente no que eu me proponho. O que eu me proponho? Eu trabalho com inteligência emocional, eu trabalho com movimento de mulheres, dar palestras, fazer encontros e trazer para essas mulheres essa consciência das repetições. Por quê? Porque eu fui essa mulher que só repeti sempre. E aí, o que acontece? O meu intuito hoje é ser monetizada e receber dinheiro do canal, é receber dinheiro das palestras, receber dinheiro das mentorias, mas todas as vezes que eu vou dar um passo em direção a esse lugar, a essas mentorias, a fazer algo diferente, acontece alguma coisa. E o que é esse acontecimento? São as pré-quedas, são coisas que estão dentro de nós, que em algum lugar tem alguma crença que eu acho ainda que eu não mereço, que eu acho ainda que se eu for dar palestra, se eu for, se eu ter um escritório bonito, se eu começar a mentorar mulheres, eu vou ficar diferente da minha família. Isso é uma crença limitante familiar. Então existem vários padrões ainda em mim, que eu ainda olho para minha irmã, que eu ainda olho para minha mãe, que eu ainda estou com esse feminino ainda que eu preciso restaurar. Então hoje nós temos uma aliança muito bonita, hoje eu e minhas irmãs, a gente tem um relacionamento muito aberto, a gente já curou muitas feridas e nós estamos no processo e sempre vamos estar. Mas o meu processo é muito a minha mãe, o meu processo é muito a nossa mãe. Então assim, gente, é essa clareza que eu quero trazer para vocês. Qual o passo que vocês querem dar? O que vocês querem fazer na vida de vocês? Que vocês têm um sonho e cada vez que vocês vão fazer esse sonho, acontece alguma coisa. Cada vez que vocês imaginam em fazer isso, algo dá errado, algo não... Agora eu tava falando com uma outra querida ali no WhatsApp, a mesma coisa. Ela tomou uma decisão de sair de um casamento que é tóxico, que foi comprovado ali várias coisas. E ela disse assim que o dinheiro dela tá trancado, que ela não tem o dinheiro, simplesmente o dinheiro da mulher trancou. Então assim, todas as vezes, gente, que a gente for dar um passo em direção a algo que a gente queira, que vai nos fazer bem, que vai trazer um benefício, que a gente vai conseguir avançar de alguma forma, prestem atenção que vai vir algo para te puxar para trás. Então a inteligência emocional, ela age muito nesse lugar. Então tome consciência que você está repetindo um padrão. Então no dia de hoje, o que aconteceu? No dia de hoje foi isso que aconteceu. Eu fui para São Paulo, eu comprei mercadoria para revender, tá aqui. Só que não era para comprar nada de mercadoria, gente. Se eu quero trabalhar com inteligência emocional, se eu quero trabalhar com palestras, se eu quero trabalhar o movimento de mulheres, atender mulheres, fazer as mentorias, dar as mentorias, fazer com que essas mulheres prossigam na vida, eu não posso ir lá para São Paulo e comprar mercadoria para vender. Eu tô sendo bem franca aqui no canal, porque nesse canal aqui eu falo tudo da minha vida. Eu tô sendo bem franca até comigo mesmo, porque de repente eu preciso fazer esse vídeo aqui para trazer consciência. Eu sempre digo que é para mim também. Então eu fui para São Paulo, comprei coisa para revender. É errado? Não. Porque vai saindo as mercadorias, eu vendo bem, eu não foco só nessa venda, mas se eu quero... Então, para vocês entenderem aqui o que acontece nas nossas vidas. Por que a gente não vai? Por que a gente não alcança? Porque a gente não tem foco, não tem clareza. E aí eu cheguei aqui, contratei uma mentoria. E aí ela sentou comigo, direcionou, desenhamos tudo certinho. Ontem eu gravei vídeo, hoje o que aconteceu? Hoje eu já tava, a crença limitante já tava gritando em mim. Hoje eu acordei desanimada, hoje eu acordei achando que não dava nada certo, mas por quê? Porque eu ainda preciso curar dentro de mim ainda esse feminino, eu preciso ainda entender que eu posso sim, gente, avançar, que eu posso ser diferente da minha mãe, que eu posso sim fazer coisas diferentes, mas isso tem que estar alinhado dentro de mim, isso tem que ser feito terapia, isso tem que ressignificar, isso tem que olhar para as situações, tem que conversar com as pessoas. Eu sempre digo que nós estamos passando um processo muito bonito com as minhas irmãs por isso, porque a gente tem conversado muito, a gente tem trazido muitas clarezas, muitas conversas claras, muitas conversas que são feitas hoje, que lá na época da minha mãe, a minha mãe por medo do meu pai, pelo padrão dela, ela escondia. E aí também nos prejudicou até certo ponto. Então hoje tudo que a gente vai olhando para nossa família, que a gente vai percebendo, a gente já vai conversando uma com a outra, a gente já vai se ajudando, porque, gente, para as nossas próximas gerações já vim com um padrão mais leve. Então eu quero trazer esse vídeo aqui como um desabafo, mas também para trazer para vocês essa consciência do que vocês querem na vida e o que está puxando vocês para trás.
Então olhe para isso, olhe para essas coisas, tente entender dentro de vocês, vejam vídeos. Eu gosto muito da Aliança Divergente, que é do Elton, e ali do Ramon, que eles falam muito sobre isso, sobre queda, sobre pré-queda, sobre você entender o que você quer fazer e por que você não consegue fazer. E essas crenças que nos limitam. Então assim, ó, hoje eu tô tomando muito essa consciência. E aí vou focar no que eu quero, vou focar nas palestras, vou focar mais aqui no canal, que é algo que eu gosto demais, trazer para vocês aqui essas informações. Vou colocar a minha mentoria sim para rodar, gente, para fazer acontecer. Só que agora o que eu preciso? Eu preciso de novo alugar um lugar para morar. Eu preciso deixar de dar essa desculpa. Por quê? Porque eu preciso desse lugar para morar, para quê? Para morar sozinha, para fazer a minha vida acontecer. E deu muito certo esses 2 meses que eu fiquei lá. Só que chegou algum momento que é o elástico, sabe? O padrão familiar, ele é um elástico. Então, ora tu vai, ora tu vem, ora tu vai. E aí, quando está te fazendo mal, você vai saber. Você, com certeza, se você estiver aí, você vai saber. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.